capítulo 19, versículo 12. E depois você vai comigo, rapidinho. Em 2 Samuel. No capítulo 6. E o versículo 16. 1 Samuel 19, 12 diz assim: Então Mical fez descer a Davi por uma janela, e ele fugiu, foi-se e se livrou. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: Sucedeu que quando a arca de Yahvé chegou ao palácio de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela, e ao ver ao rei Davi que dançava e celebrava jubilosamente diante de Yahvé, o desprezou em seu coração. Amém? Pode se sentar. Amados, aqui mostra duas participações de Mical. Quem é Mical? Filha do rei Saul. O significado de Mical é: quem é Deus, senão o nosso Senhor? Então a gente vê um Saul ainda crente no nascimento dessa criança. Um Saul que dá glória a Deus, né? No nascimento dessa criança. E eu olhando essa passagem aqui, eu noto que Saul, naquele âmbito de fazer as coisas mediante o que ele achava, ele saiu da direção de Deus. Então muitas das vezes as nossas direções podem tirar a gente da direção de Deus. E aqui nessa passagem, na primeira, você vê que Saul já está desviado e agora começa a perseguir Davi. E Davi tem risco de morte, e foi pregado de manhã de novo sobre Davi, né? O negócio é sobre Davi. E eu sempre falo que não é para você guerrear com o irmão Eliabe, né? Não é para você guerrear com o irmão Eliabe. É para você ter força para matar Golias. Porque quando a gente faz a oração aqui para arrancar a cabeça de Golias, esse Golias não é irmão. Esse Golias está enfrentando o exército do Deus vivo. Aí aqui essa Mical, no 1 Samuel, ela salva Davi. Ela livra Davi de morte. Ela ajuda Davi. Você tem recebido ajuda? Você tem recebido amparo? Aqui Mical está amparando Davi. Aqui Mical é amiga. Aqui Mical estende a mão. Aqui Mical está protegendo Davi. Mas se você estudar um pouquinho só, você vai notar que ela tem algo por trás do que está fazendo. E tem gente que faz o benefício para a gente, para ganhar alguma coisa ali na frente. Tem gente que abre uma porta para a gente, querendo alguma coisa da gente. Mical está protegendo Davi, porque já notou a unção que Davi carrega. E se ele sobe o poder, eu quero ficar bem com ele. Tem gente que está ao nosso lado só pensando assim. Mas aqui na frente você vai mostrar o caráter de Mical. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, a pessoa com o tempo mostra o caráter que tem. Ela começa a dar sinais, e daqui a pouco ela mostra o caráter que tem. Ela não aguenta esconder por muito tempo ou disfarçar um personagem. Aprenda isso, conviva. E no convívio você vai ver quem é quem. Aí aqui, Mical agora, Davi está trazendo a presença. E ela trazendo a presença, ele trazendo a presença. Mical está na mesma posição. Qual posição? Da janela. Só que na primeira ela estava em movimento salvando Davi. Ela estava trabalhando para salvar Davi. E quando a gente está em movimento é uma coisa. Agora quando a gente está na janela para observar é outra. Tem gente que só fica em posição para observação. Enquanto a gente trabalha, a gente é de uma forma. Agora quando a gente começa a se posicionar só para observar,
o negócio fica estreito. Aí aqui ela está observando Davi, e quando a gente observa, automaticamente a gente vai tirar o quê? Um julgamento, amada. Vai tirar um pensamento disso. E o pensamento dela é criticando a forma que Davi está adorando. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendi isso com a vida. Eu sou muito grata a muitas pessoas. Aleluia. Eu me preocupo em ser grata, sabe, Zezinho? Quantos anos a gente congregou lá atrás? Você já me viu se levantar contra alguém? Quantos anos você me viu ser ingrata com alguém? A gratidão é um presente que a gente tem que guardar. Só que eu aprendi que eu não posso ser refém de gratidão. Tem hora que a gente fica refém. As pessoas querem fazer da gente refém de gratidão. Faz pra gente com segunda intenção, prendendo a gente para algo que quer. Então nessa tarde, se liberta. Liberta-se. Deixa de ser refém de algumas pessoas. Porque fez para mim lá atrás, fez para mim, mas está julgando a minha adoração hoje, não serve. É isso aí. Se você hoje julga o meu posicionamento diante de Deus, o que eu estou fazendo para Deus, é que você só está em observação, você não sabe quem eu sou. Então você fez para mim lá atrás, mas eu não sou refém. Não sou refém de nenhuma gratidão. Não sou ingrata, mas não sou refém. Quem faz para você e amanhã está te jogando na cara, nunca fez por amor. Porque quem fez por amor, amado, quem faz por amor, sofre porque fez pouco, queria ter feito. Então nessa tarde, o começo desse culto, a palavra que Deus me direcionou, se liberta de algumas gratidões. Gratidões de pessoas que fizeram para a tua vida, mas queria alguma coisa. Mical liberou Davi, libertou Davi, e agora está julgando a adoração de Davi. Ninguém tem poder de julgar a sua adoração. Ninguém tem poder de julgar a sua presença, a sua intimidade com Deus. Ninguém. Se liberte em nome de Jesus.